Não, não corta nada. Bom. Para não irem para não irem Ele já tá vindo. Tá legal. Foro de São Paulo. Tranquilo. Cara, que tem o que dizer, chegou agora. Vamos lá. Lobão foi atender o telefonema, pessoal. A gente trouxe ele aqui meio que na correria, na doideira. Superior direito tá o vermelhinho ali. Tem que desativar. Canto superior direito. Fora. Ao vivo é assim, tá? Não tem corte igual a merda do Ópera Bunda Lelê, o Bunde Lelê, o Ópera Imunda, não. Ao vivo é assim. Ópera Imunda. Aí, Lobão! Abre o microfone do Lobão. Tá legal? Foro de São Paulo. E aí? Tranquilo. Lobão, fecha a transmissão lá do YouTube. Fecha a transmissão do YouTube, senão vai ficar repetindo a voz. Fecha, peraí, Lobão onde é foi que eu atender vou o telefonema, fechar, pessoal. A meu? gente trouxe ele aqui meio que na correria, na doideira. Superior direito tá o vermelhinho ali. Tem que desativar. Alô? Feito. Lobão. Pronto, Agora Lobão. sim. E aí? Como é que tá, meu irmão? Belezinha, cara? Pronto. Tudo jóia, meu amigo. Lobão, o pessoal massacrou ali mais uma vez, né? Quem mostra os fatos, né? Através das fontes primárias, né? Ou seja, a fala dos caras, né? Dos próprios atores principais, né? E ali o pessoal veio dizer que a violência vem das pessoas que mostram os fatos, né? Tu já tá bem acostumado com esse negócio, né? Você é uma figura pública, você é o Lobão, o cara que escreveu um livro ali que o pessoal que leu gostou, mas quem não leu odiou. Como é que tá essa história toda aí? Conta pra nós, Lobão. Foro de São Paulo, Olavo, você, teu livro, manda a letra, Lobão, pra nós. Alex, eu acho que o mais engraçado, assim, o mais curioso, por exemplo, eu estar aqui vasculhando na televisão todos os canais e você não encontrar nada, nem de bom, nem de mal, nem de relevante, nem de irrelevante sobre o Foro de São Paulo. Né? Afinal de contas, você tem um evento que tem chefes de Estado, candidatos à presidência da República, partidos clandestinos como o FARC, né? E isso não ser uma matéria relevante de nenhum órgão da imprensa brasileira, né? A gente está vendo tudo isso acontecer, mesmo que fosse para elogiar, mas assim, nada. Isso é uma coisa muito preocupante. E, além desse fato, o fato daquelas cotidianas manifestações públicas estão se tornando uma coisa demodê, cafonérrima, e sempre com aquele comentário uniformizado de que haverá até uma minoria de manifestantes violentos, sabe? Isso tudo, nesse contexto atual, é muito esquisito, é improvável, ainda mais assim quando nós estamos agora no meio de um hangout, falando com um espectro grande de pessoas ou observando a gente agora, ou com uma possibilidade real de pessoas, disso ter um spread, né, uma espalhação maior pela internet, e você, mesmo assim, não ter da parte da grande imprensa nenhum tipo de manifestação jornalística nesse ponto, né? Pois é, olha só, o IG foi um pouquinho mais correto. Eu não vou dizer correto, não dá para. Bom, eu vou ler um trechinho da matéria que eles falaram sobre o que teria acontecido lá nas ruas, né, de São Paulo durante o evento, né, do encontro do Foro de São Paulo. Ninguém foi indiciado e a Polícia Civil não instaurou inquérito. Essa matéria do IG tem como título o seguinte: grupo de skinheads agride militantes que participavam do Foro de São Paulo. Aí aquela coisa chamada Ópera Mundi, né,
botou algumas matérias no ar ali, dizendo assim, a violência do Olavo de Carvalho, em resumo, né, para a gente não ter que ir lá no site acessar essa porcaria de novo. Então, a violência, segundo esse pessoal, é daquelas pessoas que lidam com fatos. Doam a quem doer, né? Isto eles caracterizam como violência. Mas fazer uma matériazinha, por exemplo, sobre o que disse o pessoal lá do PCB, né, o Ivan Pinheiros, que é o manda-chuva lá, um dos manda-chuvas do PCB, que disse no ano passado que as Farc são cofundadoras do Foro de São Paulo, né, são fundadoras do Foro de São Paulo, junto com o PT e com o próprio PCB, investigar isso, dá uma perguntadinha, uma ligadinha para o Ivan Pinheiro. Ivan, o senhor confirma isso que o senhor disse? Nem isto eles querem fazer. A violência está naqueles que produzem material, naqueles que escrevem livros, como você, como Olavo de Carvalho, naqueles que têm um site, num blog. A violência para esse pessoal é isto. Então, os fatos são violentos. Lobão, para que tipo de criatura que o fato seria uma violência, hein? Qual a tua opinião sobre isso? O fato é violento para quem? Não, eu acho que o fato, antes de ser para quem, o fato tem que ser, de fato, uma violência. Né? Aí a gente fica preso a alguns tipos de parâmetro, aonde começa a violência, aonde a violência é uma coisa consentida. Né? Por exemplo, se você tem um tipo de... assim, você consente uma violência, ou você conceitua uma violência que pode ser bem-vinda, aí as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? Assim como aquele filho do João Bosco que disse que era bem-vinda a violência, bererê, ou o próprio Papa disse, rebelem-se. Agora, resta a uma cúpula de seres, de pessoas, de uma sociedade que deveriam acontecer, se reunirem para poder conceituar o que, na verdade, o fato é a violência, ou a violência é um fato, ou a violência é justamente esconder o fato. Né? Então nós temos assim, uma série de conceitos a esclarecer para poder botar numa mesa grande de discussão, para saber assim, peraí, essa violência é um fato, esse fato é uma violência, esconder o fato não é uma violência, esconder a violência também não é um fato. Né? Então acho que a gente está encapsulado numa armadilha de conceitos em que há várias correntes em que a gente não chega a um consenso o que é fato, o que é violência, né? Eu acho que a princípio a gente teria que dizer assim, peraí, gente, o que hoje em dia é um fato em si, já que, por exemplo, a gente está falando sobre o Foro de São Paulo, que é um fato, e a maior violência desse fato é esconder esse fato, não é? Uma violência jornalística desse fato atualmente ele está sendo bypassado perante a opinião pública, né? Nem a opinião pública, mas a anuência pública de que aquilo existe, pelo menos. Nem você precisa dar a minha opinião. Então, você vê que tem uma série de espectros ali em relação ao fato, em relação à violência, e a violência do fato é o fato da violência. Então a gente tem que meio que... Vamos começar tudo de novo, vamos fazer um restart, barará, e vamos ver o que a gente acha, pelo menos um conceito, um consenso, né? Mas aí que tá, Lobão, olha só, os caras não querem nem conversar. O professor lá falou, vamos aqui, vamos conversar, e os caras nem respondem. Quer dizer, é terrível. Acaba a gente batendo uma espécie de monólogo, por assim dizer, entre muitas pessoas que pensam da mesma maneira, ou tem muitas coisas compartilhadas, né? Muitas ideias, muitos conceitos compartilhados, e eles lá ficam no topo do Everest, né, ditando as regras para a grande maioria das pessoas. Eu acho que eles estão até um pouquinho chateados, porque quando eles postam alguma matéria aí, né,
qualquer um desses sites aí que tem banners do governo ou de algumas entidades aí governamentais, né? Enfim, eu acho que eles estão ficando um pouco chateados porque os comentários nas matérias são, na imensa maioria, né? Não amigáveis, né? Exatamente. Então, quer dizer, cadê a mídia? Cadê os atores da grande mídia para conversar assim como nós estamos fazendo aqui? Falta o quê? Coragem? Ou é medinho? Alex, eu penso assim, com o lançamento desse livro que eu fiz agora, eu tenho algumas décadas de trajetória, né? Agora, você pensa bem, eu não consegui espaço no Roda Viva, o próprio Jô Soares, que o Jô é um amigo, posso considerar até um amigo, eu faço o Jô Soares há 30 anos, não consegui marcar. O Geneton Moraes Neto marcou um milênio comigo, desapareceu. A Marília Gabriela também. Eu fico me perguntando assim, o que será de tão corrosivo ou tão absurdo que eu estou falando, a ponto de que programas da grande mídia, programas de, assim, meio que sabonete, né, mamão com açúcar, não tem nenhum tipo de gravidade. Mas você vê que, na verdade, o que eu quero dizer é que esse diálogo, porque o livro, ele apresenta uma vontade muito grande de dialogar, assim, mas por que o Brasil é assim? Por que a gente é assim? Eu estou botando o dedo na ferida, e por que esses caras, se fosse eles, eu não faria isso, né? Então, eu acho que isso se estende também ao que nós estamos falando sobre o fórum. Né? O fórum é uma coisa que é unívoca, assimétrica, porque só a gente fala, o pessoal que é de lá não fala nada. E se a gente entra numa de falar, a gente só tem um impacto profundo ou de um silêncio muito barulhento, ou de uma sensação de que a gente está sendo muito inconveniente, né? Então, em todos esses aspectos, a gente poderia até fazer uma historiografia dessa data que nós estamos vivendo com uma característica de uma espécie de censura que não é caracterizada ainda como censura, porque ela não é uma coisa ainda oficialmente estatizada, né? Mas ela é uma censura muito severa e muito excludente, né? E tão ou mais nociva do que a do censor, porque o censor pelo menos era um vilão, reconhecível, palpável, táctil. Enquanto se você não vai ao Jô Soares, você não pode dizer que o Jô Soares é um filho da puta, ou a Marília Gabriela, ou o Geneton Moraes Neto, tá entendendo? Então, isso é muito preocupante, porque a gente está vendo que os assuntos de interesse real e de interesse nacional, de interesse público, eles estão sendo absolutamente bypassados. Né? Acho que você matou a charada, inclusive, até com o título do seu livro. Não vou nem entrar no conteúdo. Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Quer dizer, a síndrome de Peter Pan. É como se fossem crianças, né? Eles nos tratam como crianças, com 5 anos de idade, que precisa receber até a papinha, a hora de ir tomar banho, né? Então, olha, nós vamos dar para vocês aqui, cidadãos desse país, só aquilo que nós que somos deuses no Olimpo, né, deuses maravilhosos, nós achamos que vocês merecem saber. Mas, Alex, sabe, eu vou te dizer uma coisa, quem dera que fosse assim, não é. Porque o crescimento, ou não crescimento, é basicamente desses caras que você está atribuindo como gigantes. Eles são nanicos, eles são vermes. Né? A nossa cultura é uma cultura nanica, uma cultura verme, uma cultura horrorosa. Sabe, assim, pô, cara, eu não quero esses cânones todos tão, assim, pô, me desculpa, mas isso não me faz a cabeça, sabe? Esses caras não me fazem a cabeça, essa cultura brasileira, que ela é regurgitada
há quase um século, tem muito pouca coisa que eu realmente bato a cabeça de respeito e falo, pô, que legal. Pô, se tem 0,5% é muito, sabe? O resto é uma porcaria, uma porcaria muito grande. E a gente tem todo esse monopólio da situação. Então, assim, a Terra do Nunca é muito mais eles, como nanicos, que não querem crescer. A gente não tem nada a ver com isso. Pois é. Não, mas o que eu estava querendo te dizer é o seguinte, Lobão. Esses idiotas aí é que acham que sabem o que é bom para o cidadão. Então, olha só, cidadãos desse país, tá doendo em vocês, tá na hora de tentar, pelo menos, entender onde tá doendo. Porque quando vocês vão ao médico, vocês sabem dizer, tá doendo no meu dedão do pé, doutor. Ou aqui do ladinho, aqui nesse lugar aqui. O problema, é aquele problema que o Olavo fala, a mulher estava com ejaculação precoce, né? Isso. Pereira, entrou um barulhão aí do seu mico danado agora. Eu acho que o Paradés ia perguntar alguma coisa pra você, Lobão. Paradés, manda aí. Já volto. Eu queria saber como é que é alguém que estava no meio artístico. Eu digo tava porque é o seguinte, porque no Brasil parece que só existe o meio artístico quem está no Faustão. Então é até ofensivo falar assim, mas eu peço que você entenda a conotação que eu estou dando. Né? Tô dando uma conotação brasileira, né? Assim, no sentido do que é todo esse universo. Aqui é quem está no Faustão, é quem está tocando na rádio. Não adianta o sujeito ser um artista, ser criativo, escrever livro, ter o que falar, ter músicas boas, fazer uma agitação cultural, colocar gente nova. Esse histórico do sujeito toda a história de vida, com criação, com produção que o sujeito teve, empreendeu, venceu num país onde só tem dificuldade, isso tudo é jogado fora ou é esquecido quando o sujeito não quer mais dizer amém para a corrente política que está dominando. Porque um dia o sujeito Lobão falou assim, não, eu não estou enxergando nesse negócio aqui, não é esse troço aqui. Mas, não é legal. Você tem que entender uma coisa, primeiro de tudo, eu não sou nenhuma vítima, isso é um ponto pacífico. Segundo de tudo, eu criei um outro universo em que eu consigo ser melhor do que eu sempre fui. E terceiro, essa coisa de Faustão, não sei o quê, porra, o problema é deles, cara, sabe, assim, quem está se fudendo são eles, não sou eu, sabe? Eu lamento por uma camada enorme de pessoas que não vão ter acesso a uma série de coisas. Agora, eu tenho um público enorme, eu não estou aqui para me lamentar, muito pelo contrário, nem tenho motivos para isso, entendeu? Eu estou vendendo muitos livros, eu faço muitos shows, eu tenho meus discos todos em dia, eu estou fazendo um disco novo. Não tem por que lamentar. Eu mesmo fui um dos caras que engendraram o que veio a se tornar o universo paralelo, né? E que, na verdade, ele nasceu no bojo da música independente e que talvez seja o fruto de um novo trabalho, falar sobre justamente a música independente se tornar refém de um outro grupo doutrinário que é o Fora do Eixo. Agora, eu, pessoalmente, eu não tenho, não me afeta isso, entendeu? O ponto é esse mesmo. Você criou o ambiente paralelo da cultura, o ambiente paralelo da música. Eu tenho que dizer. Não, sim, você criei esse ambiente paralelo da cultura para 10. Porque, infelizmente, no momento que eu criei isso para mim, e quis espalhar isso para todos, e consegui por um tempo na revista Outra Coisa, eu me senti justamente vampirizado nesse momento por grupos dentro da música independente se transformarem nesses coletivos e são verdadeiros vampiros dos artistas independentes atuais. Então, é isso que eu queria aqui trabalhar mais um pouco, falar como é que essa cena, como é que esse ambiente, que os artistas têm um outro caminho para encontrar espaço. E eu acho que isso não tem outro caminho. Oi, eles não têm esse caminho.
Não, você criou, não criou? Não, isso é o que eu estou falando. Eu quero dizer exatamente, eu criei um caminho para mim, porque eu fazia palestras e dizia assim, olha, cara, eu posso vender meu disco em banca e ser bem sucedido porque eu sou uma grife, porque eu tenho 10, 20 anos de música dentro do mainstream. Agora, um cara que não tem esse meu nome não vai conseguir vender o que eu estou vendendo. Eu sempre falei isso. Então isso não serviu para nada para eles. Para mim, sim, uma vitória. Mas o que poderia ser um passo e ser um elo para a evolução da música independente, ele foi bloqueado de uma forma ou de outra. Isso eu estou percebendo muito recentemente, porque a gente está mais ou menos há 10 anos de uma prática de coletivismo ideológico dentro da música popular brasileira, que não deu em nada, e não vai dar em nada, entendeu? E esse é minha grande tristeza. Lobão, por você não ser uma abelhinha, né, como a maioria dos artistas, por você ser um ser humano, você acha que, primeiro, você acha que essa comparação é adequada? E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, um ser humano, ele pensa, ele tem ideias, ele tem reflexões, ele tem a sua própria vida, então ele é uma criatura única, né? Uma abelha, apesar de ser também uma criatura única, mas ela age, né, como as outras abelhas. Como um espírito de colmeia, chamado o hive mind, né? E que, na verdade, esse é um termo que se universalizou o hive mind como o termo do pensamento coletivo, que é uma coisa que eu acho que está fudendo com a gente, né? Exato. É por você não aceitar o pensamento coletivo que esses caras de repente enchem tanto o saco. O que você diz sobre isso? Eles não aceitam o ser humano, Lobão. Seria alguma coisa assim? Como é que tu vê isso, cara? Sobre o quê? Sobre qualquer coisa, né? Porque Lobão sempre foi Lobão, né? Eles até tentam dizer ex-Lobão, né? Ex-cantor. Não, mas você tem que entender uma coisa, esse tipo de ataque violento, na minha vida, eu sofro isso desde que eu comecei, entendeu? Assim, quando eu fui preso por uma questão absurda. Isso em 86, 87, e era outro contexto. E a ojeriza que as pessoas tinham por mim era a mesma, entendeu? Então eu não posso dizer que isso seja um privilégio, né, da esquerda ou da direita. Eu acho que todas as pessoas tendem a ter esse tipo de ojeriza na minha pessoa. Eu até compreendo, porque eu sou um cara provocador, né, e eu também sou um cara que estou sempre provocando e entrando em contradições comigo mesmo, né? Porque eu não sou dono da verdade. Eu para poder escanear a verdade, eu preciso me contradizer. Eu não tenho nenhum escrúpulo em relação a isso. Então eu não sou também filiado a nenhum tipo de determinado grupo. Então, na verdade, por isso que eu levei lata no Maracanã por causa do samba, da Mangueira, e ao mesmo tempo, hoje em dia, eu fiz o show agora na virada cultural, sem nada, só com esse Lobão agora. Lobão é um cara que está a serviço da cultura americana. Então eu consigo cooptar todos os tipos de ojeriza, de todos os tipos de vertentes. O que eu acho que, para mim, como artista, é muito eficaz. Significa que eu, como artista, estou funcionando, você está entendendo? Concordo, Lobão, concordo. Olha só, pessoal, as pessoas que estão ouvindo, tá, o Lobão falando aqui, e o nosso papo aqui anterior, olha, quem tá se sentindo incomodado, né, com o atual estado de coisas, com esse país e com esse monte de maluquice que nós estamos vendo, entendeu? O antídoto olhe para si mesmo como um ser humano. Você não precisa ser uma abelhinha, uma formiguinha. Se você quiser ser isso, seja, porque você é soberano, assim, né? Você, como ser humano que está ouvindo isso aqui, é soberano. Decida-se. Decida-se de uma vez também, entendeu? Porque tem um grupo de pessoas com muito poder nesse país, nesse continente, a fim de fazer você transformar-se num operário.
é aonde leva a ideia, né, a proposta chamada igualdade, porque a igualdade só é possível por baixo, não é possível a igualdade por cima, entendeu? Você não vai conseguir ver em nenhum lugar deste planeta. Em Marte, eu não sei como é que é. Em Sirius, eu também não sei como é que é. E nem me interessa. Eu nasci nesse planeta e aqui estou. E nós aqui estamos. Então, aqui não é possível igualdade. Nós somos diferentes. Assim, mas é fácil. Fala, Lobão. Eu queria só, porque eu vou ter que sair, eu queria só dar finalizar aqui meu pensamento baseado no que você está falando sobre igualdade e dizer o seguinte, aquela coisa que eu falei assim, um frouxo unido jamais será um indivíduo. O indivíduo tem que ser privilegiado, não como indivíduo e ser associado ao individualismo consumista, não. Porque um bom indivíduo, ele tem senso de, antes de mais nada, ele trabalha com espírito de equipe. Mas uma equipe, para funcionar, tem que ter bons indivíduos. Se você é um nada, você com nada vezes nada é nada. Tá entendendo? Então, assim, a coisa do coletivismo é uma merda. Porque você pensa bem, nós temos 10 anos de coletivismo na música popular brasileira e não conseguimos ter um gênio da música. Ninguém, nada aconteceu. Não aconteceu porra nenhuma e nem vai acontecer. Porque o coletivismo ele não gera. Eu estava lendo um livro, uma coisa muito interessante, que dentro desses open, free, essa coisa de hive mind, de Creative Commons, eles dizem assim, nós vamos ter uma orgia de criatividade na rede quando o coletivismo estiver pronto. Mas esse cara falou assim, mas para você, a premissa da criação é o enclausuramento. Uma célula é um enclausuramento de DNA. E a complexidade só vive no enclausuramento. O enclausuramento é a individuação. Se você não tem individuação, você não tem complexidade. Se você não tem complexidade, você é uma mistura, um mingau cósmico. Entendeu? A diferença, as espécies, o sexo, os gêneros, tudo isso advém do enclausuramento, do encapsulamento, da concentração. O que é concentração? É você focar e tirar do lado o resto que não te interessa. Tudo isso faz parte do cerne da individualidade. Tudo isso, a individualidade é um enclausuramento da persona. E a persona que se fortalece pelo enclausuramento poderá aí sim ser generosa e aí sim voltar à coletividade como indivíduo. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto o processo do rito de passagem do nada para alguma coisa que se enclausura e que se torna um indivíduo, nada será nada. O frouxo unido jamais será um indivíduo. Então, nós temos que fortalecer o enclausuramento dos indivíduos para que esses indivíduos depois floresçam como coletividade. Esse é um processo em que a ordem dos fatores sempre alterará o produto. É isso aí. Pois é, Lobão, por isso que no coletivismo até Lobão o pensamento embora, é criminoso, é quase um crime. Paradés, Lobão precisa meus amigos. O que ele falou, cara, não é brincadeira, não. Isso é um negócio muito certo. Muito eu sério. sei que é. Eu sei, o Lobão não vai sair daqui hoje, se depender de você. Não, olha, calma, Paradés. O Lobão precisa ir embora, calma, Paradés. Eu só quero dizer uma coisa para você, meus amigos. Esse foi um prazer muito grande ter falado com vocês. Tá? Velho. E agora vocês fiquem aí, atarrachem todas as lâmpadas do mundo, tá entendendo? Que a gente corre. Outra coisa que eu já vou... Na verdade, hoje eu estava procurando, a gente está num processo de um happening agora. Mas amanhã eu quero convidar vocês fora desse nosso fórum aqui para poder testar os instrumentos do meu Lobão Entrevista, né? Que o Alex me deu de presente, tá certo? Tá perfeito. Porra, Lobão. Tá feito, Lobão? Combinado. Então, ó, metam bronco, entretenham e, ó, vamos acabar com o hype da esquerda, hein? Isso! Pode. Combinado, Lobão? Isso! Saia do vermelho, saia do vermelho.
Saia do Até vermelho, mais. é isso aí. Até mais, Lobão. Até mais, Lobão. Obrigado, Bom né? passeio aí, boa saída aí. Bye, bye. Grande Lobo. Vai. Uau! Yeah! Cara, isso aí que o Lobão falou, cara, é o troço mais certo Aqui que eu já pariu. ouvi ultimamente, cara. Porra! É, realmente, a variedade, a riqueza, ela existe aonde? Aonde você tem o indivíduo.